Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, programa da Igreja Cristã Maranata, destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. E nós estamos aqui com o nosso irmão Luiz Claubert, ou Claubert, né, Luiz? Agora eu gravei. No nosso terceiro programa, né? O terceiro programa, contando essa trajetória vitoriosa de estudos e com muitas experiências. Como a gente falou, né, Luiz, lá no primeiro programa, né? O objetivo desses programas aqui que nós estamos fazendo com você ainda nem é apresentar propriamente a sua carreira, mas compartilhar, né, as experiências com o Senhor que você teve ao longo desse projeto. E foram muitas, né, Luiz? Várias experiências que o Senhor deu, né? E essas experiências foram, assim, cruciais, né? O diferencial para o resultado final, que foi a aprovação, mais lá na frente. Certo. E a gente está chegando agora no momento de, vamos dizer assim, de começar a colher os primeiros frutos, né, Luiz? Ele já compartilhou na trajetória dele como que foi a retomada, as dificuldades de retomar, que já estava num outro cargo. Inclusive, uma decisão que foi muito importante que ele comenta aqui é de ter foco, né, Luiz? Né? Ter foco, escolher uma área, que é a área dele de tecnologia da informação, e que até combina com o nome do nosso programa, que é o Foco nos Concursos, né, Luiz? Ter foco numa área também é importante, né, Luiz? Extremamente importante, né? A maneira como eu voltei, né, retornei aos estudos em 2009, tentando vários concursos de carreiras distintas, né? Assim, foi um momento assim que eu não tive sucesso, porque era muito complexo passar em um concurso para auditor fiscal da Receita, sendo formado em ciência da computação. Eu havia estudado ali 4, 5 anos, um bacharelado, e querendo ser aprovado num concurso da área fiscal que eu não tinha praticamente um preparo para aquilo ali. Eu teria que voltar aos estudos. Então, o Senhor, aos poucos, foi me mostrando que o foco era fundamental. Exato, focar na minha área de formação. Certo. Isso é fundamental a gente conversar. Nós já fizemos programas com isso. Tem concurseiros que erram, especialmente iniciantes, porque ele entra no site especializado de concurso, Luiz, aí ele vê concurso da prefeitura, vê concurso de polícia, concurso de auditor, aí ele quer fazer concurso para todas as áreas, né? Então é importante você ter o quê? Foco na sua área, tá certo? E aí, Luiz, aí chegou, né, um concurso aí muito importante que já era o Ministério Público da União, que já começou você a perceber que os resultados estavam começando a vir. Conta como é que foi. Um ponto importante também, assim, né, Júlio? O concursando lá está olhando lá as oportunidades, né, de diversas áreas, mas uma coisa que ele sempre olha é o salário. Exato. Remuneração. Primeira coisa. Então, as maiores remunerações acabam levando a pessoa a querer estudar para aquilo ali e perder o foco. Então, muitas vezes, no primeiro momento, foque na sua área e talvez a remuneração não vai ser, mas a remuneração, na verdade, ela é um resultado do seu trabalho, do seu estudo, do seu preparo. A colheita, ela chega como chegou aqui. 2010 ainda era muito incipiente ainda, mas foram os primeiros resultados, porque eu fazia as provas e, de fato, não tinha resultado nenhum, não tinha as listas de classificados, elas eram publicadas até um determinado ponto. Então, esse concurso do MPU era um concurso muito aguardado. Então, Muita gente inscrita, né? Muitos inscritos. Eu me inscrevo para um cargo de analista e me inscrevo para um cargo de técnico, porque eu visualizei ali no edital, um outro ponto fantástico também para quem está estudando para concurso estude o edital. Estude o edital. Leia o edital. Você fala, já fizemos programas sobre isso. Eu me inscrevi para os dois cargos, mas eu tive o cuidado de olhar que as provas eram em dias diferentes, Exato. Em horários diferentes. Uma prova era no sábado, a outra prova era no domingo. Então, eu tinha condição, de fato, de fazer as duas provas. Então, eu me inscrevi e fui fazer aquelas provas ali. E foi a primeira vez, Júlio, que eu vi o meu nome aparecer nas listinhas. Essa sensação é boa, hein? É uma sensação fantástica. É muito bom isso. Você começar a ver o nome na lista, rapaz. E o outro ponto importante, aí fica um ponto de atenção, um sinal amarelo aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando, né? Haviam 4 vagas para o cargo de analista que eu me inscrevi e haviam 8 vagas para o cargo de técnico. No cargo de analista, eu fiquei em 100º
58º. 158, posição 158. No cargo de técnico, eu fiquei em 164º. É. Então, a realidade, ela precisa ser também a nossa... na igreja, por exemplo, os irmãos, quando eles ficaram sabendo, vamos comemorar, o Luiz vai pagar uma pizza, aquela comemoração, né? Mas eu estava muito distante das vagas. O MPU, tradicionalmente, chama muitos candidatos. Mas a realidade também, ela precisa estar sob a mesa, né? Para nós, que é o quê? Por mais candidatos que eles chamassem, por mais desistências que ocorresse, dificilmente chegaria no meu número. Sim. Então, mas aquilo ali, para mim, foi um motivador para que eu continuasse estudando. Sabe que está no caminho certo, né? Sabia que estava no caminho certo. Isso aconteceu comigo porque o primeiro concurso que eu fiz de auditor fiscal foi da Receita Federal em 2012. Eu estava terminando a faculdade ainda, né? Então, não era o meu concurso. Não era porque eu tinha estudado apenas algumas matérias, não estava ainda num nível bom, mas eu saí da prova com a sensação seguinte, olha, esse não é o meu concurso, mas sabe o quê? Uma coisa, eu vou chegar no nível. Eu consigo chegar nesse nível exigido para essa prova. Vai demorar, vai levar alguns anos, como foi que aconteceu, mas eu consigo chegar. Então, é muito importante você fazer essas provas que têm relação com a sua área, para você ver a sua evolução, ver o seu nome na lista ali, ainda que seja numa posição lá para trás, mas já está, com certeza você já está avançando. Isso é fundamental nisso aí, né, Luiz? E o senhor já tinha uma direção ali, né, para você, né? Você comenta ali, né, que de um sonho, né? Um sonho que você quer comentar um pouquinho disso, Luiz, ali? Que o Senhor ali, falando com você, né? Queria falar que o quanto o Senhor é poderoso, eu te procurava, eu percebi, né? Acho que tem uma experiência marcante ali também, né? Exatamente. Então, houve um sonho, né? E o sonho foi um sonho que o Senhor deu à minha esposa, né? E ela diz aqui, né? Nós estávamos na igreja, sonhei que nós estávamos na igreja, né? Nós estávamos fazendo um trabalho, na época, que era um trabalho aproveitando o mês de outubro, de evangelização das classes. Nós aproveitamos uma porta que se abriu para nós na cidade onde nós morávamos, era uma cidade satélite de Brasília, que era Sobradinho, e nós tivemos a oportunidade de evangelizar nas escolas. Esse trabalho então, ao invés de convidar as crianças a irem à igreja, a gente procurava a direção da escola abria as portas para nós, marcava um dia, e a igreja ia à escola. Já participei disso também. Pois é. Então, aquilo ali foi fantástico, assim, várias experiências, várias crianças. Enquanto, às vezes, numa evangelização, recebendo convidado, nós tínhamos ali 20 ou 30, numa evangelização de escola, se alcançava 200, 300, né? E aquilo ali aconteceu. E a minha esposa, nesse trabalho de evangelização, ela teve esse sonho. E o sonho era exatamente esse, que nós estávamos numa evangelização dessa, e ela sonhou, ela via, né, que o pastor ele entregava a mensagem na evangelização, e ele falava se dirigindo a mim, na evangelização, no sonho. E falava com autoridade e com poder, dizendo que eu deveria continuar estudando, porque Deus era poderoso para fazer muito mais do que aquilo do que eu estava pedindo ou pensando, né? Ele era poderoso para, naquelas listas que eu estava lá atrás, me colocar lá na frente. Glória a Deus. Né? E aquilo ali, eu ouvi aquele sonho dela, e naquele momento, né, eu tive a impressão de que era para o concurso ali do MPU, né? Afinal de contas, eu estava aguardando MPU. Estava na lista, né? Mas, como comentamos, né, no programa anterior, o Senhor vê lá na frente. Então, o Senhor já estava falando daquilo que eu iria fazer lá na frente, prevendo, né, dando aquela previsão para a gente, que é também fundamental na carreira do servo. É maravilhoso isso, porque, né, é aquilo que a gente comentou em programas anteriores, na experiência, na palavra que o Senhor falou o irmão, né, o pastor Walter Babo, saudoso já, né, faz a minha obra que eu faço a tua vida. Ele estava ali num trabalho evangelístico, né, lá fazendo a evangelização, servindo ao Senhor, né, e nós já falamos isso, né, irmãos? Há tempo para todas as coisas, há tempo para você se dedicar para os seus estudos. É claro que às vezes num estudo antes do edital publicado e pós-edital, você tem uma rotina diferente, né? Mas não se desligue, né, da comunhão da igreja,
dos seus trabalhos, né? Que é aquilo que você oferta ao Senhor, da comunhão, né? É importante você tá conectado à escola bíblica, o que está acontecendo na igreja, porque você vai fazer a sua parte e o Senhor vai continuar fazendo a dele, né, Luiz? Vai continuar honrando, né? E foi isso aí que a gente viu se cumprir também na sua vida. Muito maravilhoso esse sonho aí, né? Glória a Deus. E agora a gente vai entrar numa fase aqui, Luiz, dessa trajetória, né, pessoal, que é muito importante. Que o Luiz comenta que no ano de 2011 foi um ano sem concursos, né? Não sei se de repente você está passando por esse momento. Aquele concurso que você almeja tanto, não há ainda uma previsão concreta para ele. E aí, Luiz, como é que foi passar por esse momento? Às vezes a gente quer ver um edital publicado para a gente se manter no ritmo, né? E como é que foi passar por esse ano, né, sem concursos, sem perspectivas, mas se manter estudando? E como é que foi? O que aconteceu com você nesse período aí? Aí, aqui é um ponto importante, né, Júlio, que é a questão da rotina, de você criar uma rotina, e aquela rotina ali, ela de fato, ela passar a fazer parte do seu dia a dia, que é a rotina de estudos. Então, o ano de 2011 é semelhante à passagem pelo deserto. Você passa por um lugar árido, né? Você olha para Uhum. os lados, você não vê nada, perspectiva de nada, não haviam perspectivas, né? Manter estudando não foi assim uma experiência fácil, mas segundo lá os modais de estudos lá que eu havia adquirido, treinado, testado, eu consegui uma rotina, manter aquela rotina ali, e foi um período que o Senhor ele reservou para nós ali, nós entendemos como família, né? Que o Senhor estava reservando ali aquele momento para que nós separássemos ali para o Senhor, um tempo a Amém. mais para o Senhor, né? Uhum. Quer seja na igreja, mas especialmente no Manaim, né? E eu comecei a ter experiências, então, com o Manaim, porque Manaim, é, coisa boa. veja que eu volto a estudar para concurso em 2009 e inicio o meu primeiro trabalho voluntário no Manaim em 2009. Mas era, assim, em uma equipe que a gente chamava, na época, de videoconferência, Uhum. e eu sempre com aquela perfil de formação que era tecnologia. Então, eu tive uma experiência de realizar um trabalho voluntário, que era um trabalho voluntário na minha área de formação. Ótimo. Eu estava conciliando a questão dos estudos para concurso com oferecer algo ao Senhor também na minha área, que era a área de tecnologia. Manaim não tinha uma equipe de tecnologia, de informática, que foi até o nome da equipe. Uhum. Então, o pastor, na época, ele nos chamou, né, e falou assim, olha, nós só temos 2 pessoas aqui no Manaim para montar Para essa tocar esse equipe, né? projeto, Então, não né? vai ser uma equipe, né? Que geralmente o pessoal usa esse termo, né? Pelo Verdade. menos nós éramos 2, né? Então, havia Pelo comunhão, menos né? dois. Comunhão, né? E começamos em 2011. Então, enquanto não haviam concursos, eu continuei estudando, mantendo ali o ritmo nos estudos e também avancei no trabalho voluntário, nessa modalidade aí que é o trabalho voluntário pro bono, né, que é chamado, né? Uhum. Que é um trabalho voluntário ali que você realiza um trabalho voluntário na sua área de formação. Maravilha. E é interessante aqui, Júlio, até deixei aqui destacado como uma experiência no Manaim, Sim. que havia, além dos seminários, havia as manutenções, né? Eram manutenções que Sim. aconteciam ao final de cada semana. Uhum. E numa manutenção daquela ali, um irmão, ele fez um comentário que ele disse, olha, que coisa interessante, né? Estamos nós aqui trabalhando, né, no Manaim, e o Senhor resolvendo a vida de cada um lá fora, Aleluia. que eram Amém. aprovações de outros irmãos que estavam sendo Exato. aprovados em provas. E eu vi aquilo ali e falei, olha, minha vez Vai chegar chegar. também. Isso é muito importante, né? O Manaim, para nós, é um lugar de bênçãos, né? Fundamental. Nós amamos, né, estar presente ali nos Manaíns. E durante a minha trajetória também, né, de estudos, né, eu também sempre procurei, quando morava em Curitiba nessa época, então estava sempre lá nos eventos dos Manaíns, né? E ficaram muitas experiências marcantes nesse período, né, nesse projeto, né? E o Manaim é um acampamento de anjos, né, Luiz? Então, a gente está ali trabalhando, servindo ao Senhor, se preparando para os irmãos para receber os irmãos que estão ali fazendo o seminário, né? Eu passei pela equipe de segurança, depois foi para o louvor, mas
com certeza, enquanto a gente está ali ofertando esse trabalho ao Senhor, as bênçãos são derramadas, o Senhor vai resolvendo a nossa vida, vai fazendo a nossa vida, né? Glória a Graças Deus. a Deus, Glória a Deus. maravilha, né? E é muito importante a gente fechar esse ponto aqui, né? Que às vezes a gente vai passar por alguns momentos que o seu concurso está longe, tá certo? E aí, como é que a gente vai se manter, né? Eu acho que é fundamental, como a gente já falou em programas anteriores, você ter uma clareza, né? Você saber, ó, o meu objetivo é de médio para longo prazo, né? É você ter constância, construir o hábito de estudar. Quando o hábito, né? Ele é construído, você não fica já assim, quando que eu vou estudar, o que que eu vou estudar? Não, você já tem essa rotina, né? E, eventualmente, esses momentos vão surgir, né, Luiz? A gente vê muito quando tem troca de governo, no executivo, costuma ter o primeiro ano não ser muito bom, né, de ofertas em concurso, porque o governador, o caso o presidente também chega, olha, vou arrumar casa para depois primeiro contratar servidor. Então, passamos por momentos, às vezes, assim, mas é nessa hora que você também diferencia, né? Você faz a diferença o concursando, né? O concursando, igual você falou, que ele só fica correndo atrás de notícias de edital, ou aquele que efetivamente tem um projeto, um plano para conseguir aprovação, tá certo? Importante, Júlio, nisso tudo, né? O órgão que eu estou hoje é um órgão de controle. Uhum. E existe uma frase que ela diz assim: potência, olhando para o carro, né? Sem controle, não é nada. Então, às vezes nós temos uma potência, mas não temos um controle. E até tem uma pergunta, né? Assim, se eu te perguntasse, para que serve o freio do carro? Uhum. Você teria uma... Eu ia falar que é para parar o Para carro. parar o carro. Aham. Mas o freio do carro, olha que interessante, né? Ele serve para dar liberdade para o condutor de poder correr com o carro, de poder andar com o carro. Sim. Mesmo que estamos falando aqui das velocidades regulamentares, né? Uhum. Mas se você tem um carro e ele não tem freio, você anda na velocidade regulamentar, por Não. exemplo, né? Não vai. Então, potência não é nada sem controle. O órgão que eu estou hoje é um órgão de controle. Serve para o nosso concursando também. Nós temos a potência, ou seja, a capacidade, o potencial de estudar. Agora, se não houver um controle sobre aquilo que nós estamos estudando, Exato. uma planilha, uma ferramenta de acompanhamento de estudos, em que você, de fato, vá colocando ali Muito bom. as suas horas líquidas de estudo, a gente fica sem controle, especialmente em momentos como esse momento de 2011, que não havia concurso. Uhum. Então, assim, não havia um edital na praça, mas haviam várias perspectivas de concursos que Estavam se movimentando, Isso, as né? conversas elas acontecem, os Exato. pedidos eles acontecem. Exatamente. Então, assim, o concursando ele sempre tem um norte da carreira-alvo em relação a ele. Então, se ele tem esse controle, mínimo que seja, ele consegue exatamente saber se de fato ele continua firme nos estudos, continua ali perseverando nos estudos, ou se houve uma perda dessa capacidade, dessas oportunidades, né, de estudar. Fundamental, né, Luiz? O Luiz é da área de tecnologia e hoje se fala muito sobre dados, né, Luiz? Para tudo a gente precisa de dados, tomar decisões com base em dados. Então, você que estuda para concurso e quer se tornar aí um concurseiro, concursando de alto nível, você precisa de dados, né? Precisa saber quais são os conteúdos que estão no seu edital, estudar o seu edital do cargo que você deseja. Você precisa saber o seu desempenho, quais são as matérias que você está indo bem, e dentro daquela matéria, quais aquelas que você precisa melhorar, né? Então, esses períodos, às vezes, sem uma prova já em cima, são perfeitos para isso, para você afiar o machado ali, né? Para você se aperfeiçoar. Não seja um concurseiro que fica correndo atrás de notícias, tá? Porque geralmente esse aí tá naquela grande massa que não está ali se preparando aí para de alto nível para realmente colher uma aprovação, tá certo? E aí, Luiz, acho que a gente está começando a chegar aí, já começar a tomar posse dessa terra, né? Tomar posse dessa aprovação, né? Conta pra gente aí agora o que vem nesse próximo passo para a gente chegar ao final dessa trajetória aí, até você chegar no cargo que você exerce hoje. Então, Júlio, 2012 foi o ano da colheita, né? Uhum. 2012, estava eu lá no meu ambiente de trabalho, então
para ter uma condição melhor de estudar, especialmente trabalhar e depois do horário de trabalho ir para a biblioteca, eu saio de uma posição em Brasília, que era um trabalho numa área mais central de Brasília, que é o plano piloto, e passo a trabalhar em uma escola mesmo, ali, porque eu era secretária de educação, eu tinha essa liberdade de trabalhar em escolas. E passei a trabalhar em uma escola na própria cidade ali de Sobradinho, e eu usava as bibliotecas da cidade de Sobradinho. Estava eu lá no meu trabalho um dia, e uma colega comentou, né? Olha, você está fazendo aí vários concursos. Eu disse, é verdade. Você fez MPU, ela sabia, né? TCU. Por que você não faz esse concurso da CGU? E eu fiquei pensando, falei, CGU? Controladoria Geral da União. DPU era coisa nova na época. Então, É a Defensoria DPU, Pública. TCU, AGU, mas CGU, eu nunca tinha ouvido falar. Aquilo ali para mim era uma novidade, né? E talvez para quem está nos acompanhando também é interessante você pesquisar sobre os órgãos. Foquei numa carreira, a carreira é tecnologia. Tecnologia nós temos hoje praticamente todo Tá o lugar. foco, né, dos concursos, Isso. inclusive. Então, assim, praticamente todo órgão tem algum cargo de tecnologia. Então, vamos conhecer os órgãos, né? No meu caso, eu não conhecia a CGU. E foi quando eu fui buscar uma experiência com o Senhor, porque o Senhor usou uma pessoa que não era da igreja. Todas as pessoas que foram usadas até aqui eram da igreja. Essa pessoa não era da igreja. E ela falou para mim, ela falou assim, olha, o edital foi publicado. Eu tinha acabado de ser publicado. Eu pensei, eu vou consultar ao Senhor. Foi quando a gente em casa, no culto no lar, consultamos ao Senhor. E o Senhor falou, faz a prova. Da CGU. Fazer a prova da CGU. Isso era início do ano 2012. Então, assim, aí a gente volta também naquela fala do nosso irmão que estudava para juiz. Concurso é sorte. É sorte. Quanto mais você estuda... Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Tá certo. Porque eu estava estudando, eu vinha estudando. O Senhor, durante todo esse período, Júlio, sempre mostrava que o estudo fazia parte da preparação, mas que ele que ia operar o milagre. Amém. Ele iria operar o milagre. Mesmo. Então, eu fiz todo aquele processo, aquela preparação ali, e, sem esperar, aparece o edital da CGU. Quando o edital da CGU apareceu, era o seguinte, era fevereiro de 2012, a prova já era 3 ou 4 meses depois, que geralmente é o prazo do edital, né? Quando... 3, 4 meses. Então, se eu não tivesse estudado lá atrás, para um concurso, inclusive os meus colegas na época, da biblioteca, eles tinham uma régua. A régua era o famoso 10K. 10K. Eles usavam essa expressão. Colega, para você passar em um concurso acima de 10K, de remuneração, né, você precisa comer tantos quilos de sal. Entendi, muito bom. Era essa expressão. E eu estava mirando, como eu disse também aqui, né, nos nossos programas anteriores, eu estava mirando em tribunais. Não é à toa que eu fiz MPU, todas da carreira do judiciário. MPU, fiz o concurso STM, do Superior STM, Tribunal Militar. Depois da CGU fez o TSE. Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu estava mirando nesses concursos, meu foco era isso. A CGU era outra coisa, totalmente diferente. E eu olhei assim o edital, no primeiro momento, eu falei, não, isso aqui não é para mim. É muito nível, muito alto. E está bem acima da régua dos meus colegas, tudo. Então, eu falei, eu vou ficar aqui e vou buscar uma experiência com o Senhor, que foi quando nós consultamos no culto no lar. E o Senhor falou, faz a prova. Tá certo. E você já tinha feito o concurso que o Senhor tinha falado para você não fazer, né? Aquele concurso que você comentou que está do Senado, foi antes ou depois Foi disso? depois. Foi depois. Essa é uma experiência muito marcante, mas continue então. Foi depois. E então o Senhor mostrou que era para, de fato, me inscrever para esse concurso. Era um concurso que tinha 14 vagas. Dentre as 14, uma vaga PNE, que é portador de necessidades especiais. Então, na prática, tinham 13 vagas. Eu estava fazendo concursos para vagas pequenas também, para quantidades pequenas de vagas, e ficando naquelas posições. 100º, 64º, 100º, 58º. As minhas posições, quando eu aparecia nas listas. No primeiro momento, eu fiquei pensando, se nos tribunais eu estou nessa posição, imagina no concurso dessa envergadura. Exato. E aí comecei a orar. E o Senhor começou, Júlio, então, a mostrar sinais na igreja. Grupo de intercessão, sonhos que o Senhor dava aos irmãos.
E eram sinais diversos, mas principalmente em orações no grupo de intercessão. Então, numa delas, o Senhor mostrou que eu recebi uma chave de ouro. Era me dada aquela chave de ouro ali, e aquela chave era a chave para que eu abrisse a porta, né? Amém. E foi interessante que esse ano de 2012 também foi o ano, de fato, que a minha esposa engravidou. Então nasce aí o nosso menino aí, que foi o Simon, né? Simon, ó, que adolescente abençoado, o Simon. Ele passa nos programas aqui também, do Perfeito Louvor, não é? Ele toca saxofone, vocês já viram ele no programa Perfeito Louvor. Pois é. Então, foi um ano de várias experiências, né? E chega o momento, então, da prova da CGU, né? Da prova da CGU, faço a prova da CGU mais ou menos em meados de 2012, mas antes dessa prova surge o concurso do Senado. Então, o concurso do Senado, ele surge entre a minha inscrição na CGU e a prova, abre a inscrição para o concurso do Senado. Eu imaginava assim, bom... Estou estudando já. Já estou estudando, concurso é sorte, né? Deixa eu consultar ao senhor aqui se eu faço a prova do Senado e aposento, né? As pessoas usam o termo aposentar a caneta, né? Só aposenta a caneta, porque o Senado em Brasília, especialmente, é conhecido como... O Senado. Senado. Para quem não sabe, as carreiras do Legislativo Federal, ou seja, Senado e Câmara dos Deputados, talvez sejam entre as melhores fora de carreiras do Judiciário, né? Para quem é juiz, né? Porque você tem os analistas, tem consultores, né? São carreiras de altíssimo nível, né? Então surgiu esse concurso do Senado. Surge o concurso do Senado e nós fomos, então, para a consulta. Eu pensei, bom, consultei para a CGU, o senhor permitiu, então eu vou consultar para o Senado. O senhor disse não. Disse não. O senhor disse não era para fazer o concurso não é do Senado. Consultamos ao senhor falou, não é para fazer o concurso do Senado. Eu queria dar um jeito. Queria dar um jeitinho, quem nunca? Senhor, calma aí, senhor, acho que eu não entendi bem. Afinal de contas, era a gente no mundo dos concursos, a gente só ouvia falar que eu vou perder essa chance, era a oportunidade da vida. Era a oportunidade, o concurso que não sai todo ano, demora. Então eu pensei assim, eu falei, não, senhor, que tal se eu fizer aquele cargo assim assado? Aquele outro concurso do Senado. Do Senado também, outro cargo. E se eu for um técnico no Senado? Para mim tá valendo. Afinal de contas, estou tentando ser técnico no Judiciário. O senhor falou também, não é para fazer nenhum. Não em um cargo do Senado. Depois disso tudo eu entendi, né? A resposta era não. E o que aconteceu depois lá na frente? Um dia eu tô indo para madrugada, de carro, ligo a rádio. A rádio toca notícias e ouvi uma notícia exatamente falando sobre o concurso do Senado. A prova tinha acontecido no domingo anterior, era uma segunda-feira, e havia tido problemas na prova. E 3 cargos haviam tido a prova anulada. 3 cargos do concurso inteiro foram anulados. Tiveram a prova anulada. Que foram quais cargos? Foram os cargos que eu havia consultado para fazer a prova. Consultou o senhor disse não para ele não fazer o concurso, e o concurso daqueles cargos foi anulado. Deus é maravilhoso. Exatamente aquelas provas. Só então o Senhor mesmo sabe a gente coisas. vê claramente aqui, aquele texto lá de Daniel, que 2:17, né? Que diz assim, olha, ele, o Senhor, revela. É bem curtinho, né? Ele revela. Então, aos fiéis, né? Aquele que é fiel, ao servo fiel, o Senhor revela. Aleluia, amém. Graças a Deus. Maravilha, que marcante, né, irmão? A consulta ao Senhor, os dons espirituais, isso tem que fazer parte da nossa caminhada como servos e aqueles que estão estudando também para concursos, né? Muito bom. E aí, meu amigo, chegando aí a questão do milagre aí da CGU, tá certo? Da aprovação. Conta pra gente aí. Fez a prova, como é que foi? Fiz a prova da CGU e, Júlio, foi assim, uma surpresa, assim, fantástica. Tudo o que aconteceu antes da prova, o Senhor mostrava que dava a chave de ouro, né, para que eu fosse realizar a prova. Eu estava acostumado a realizar as provas sempre ali na área central de Brasília, nas universidades, nas faculdades que eram as que abrigavam os concursantes. Mas dessa vez o Senhor me mandou para uma satélite, para uma cidade satélite. Tá longe. Que era algo assim, que inusitado. Eu fiquei pensando, eu moro numa ponta, na área norte. O Senhor me manda lá para a área sul, né, para fazer a prova lá no extremo sul, na parte sul da cidade. Então saio eu de Sobradinho e vou fazer a prova em Águas Claras.
Mas aí o Senhor falou assim, olha o nome da cidade. Olha o nome da cidade. Pensa assim. Clareia aí a sua visão. Águas claras. Né? A palavra é revelada, né? Olha aí. Ó. E lá fui eu fazer a prova, né? E assim, uma experiência, né? Geralmente é importante que os nossos espectadores saibam que concursos nessa envergadura geralmente são concursos que tem prova pela manhã, tem prova à tarde, às vezes tem prova no outro dia, né? São concursos que costumam ser provas cansativas, mas o Senhor foi fiel, o Senhor, quando nós vemos tudo acontecendo, Júlio, teve várias experiências, assim, eram poucas vagas, mas o número de inscritos, como sempre, assusta, né? Porque 13 vagas, 800, quase 1.000 inscritos para aquelas 13 vagas. Então, quando a gente faz uma continha rápida para ver a concorrência por vaga... A famosa concorrência, né? Mas o Senhor começou a dar experiências nesse sentido. No dia da prova, quando eu olho ali para a sala, vejo que a metade da turma simplesmente não foi fazer a prova. Não foi fazer a prova. Então, às vezes, nós ficamos receosos, né, da concorrência que 1 milhão de né? inscritos no concurso. E muitas vezes as pessoas não vão. Pessoas não vão. Muitos nem estudam o mínimo, né? Geralmente a gente vê uma média, é um valor empírico, mas que a gente ouve, geralmente em 5% para menos das pessoas se preparam efetivamente para um concurso. A grande maioria das pessoas vai tentando ali com a sorte de verdade, não é a sorte que você tem estudando, né, Luiz? Então, não se preocupe com o número de inscritos. Se preocupe com a sua parte, né? De você fazer o seu estudo, sair dessa massa, né? Dessas pessoas que têm só um efeito manada. Vai atrás, o concurso, mas não sabe nem ler o edital, nem sabe nem o que cai e vai lá. E fora que muitos acabam nem indo, né? Então, essa questão da concorrência muito grande, esquece, porque você tem um percentual pequeno, mas que realmente está qualificado disputando uma das vagas. Extremamente importante. Outra coisa, o Senhor nos dá experiências que marcam, né? Tanto antes quanto durante, muitas vezes depois, né? Uma experiência que o Senhor me deu, na prova em especial, porque haviam, na redação, vários temas que podem ser pedidos. Então, eu sou da área de tecnologia, mas num concurso desse, dificilmente a redação é especificamente sobre a área. Na maioria das vezes é sobre o ofício do órgão. A atividade da controladoria geral. E o Senhor me levou a estudar, nas semanas que antecederam a prova, accountability. Eu fui estudar accountability, que era algo que para mim não era a minha realidade. Eu fui entender o que era accountability. Até a palavra era até complicada, falar, entender. De maneira geral, é a questão de prestação de contas, né? A obrigação de prestar contas. Que é a sua área. Né? Já é a minha prestar contas, né? Que a CGU tem um papel fundamental nisso, né? Exatamente. Agora, imagina, eu sou de tecnologia, nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra. Estudei praticamente na semana anterior à prova. E caiu. Qual foi o tema? Accountability. Glória a Deus. Accountability foi o tema da redação, que foi a redação que nós falaremos sobre ela mais à frente, né? Que caiu na mão lá do corretor. Essa foi a redação. Certo. Isso que nós vemos no papel do Senhor. Você faz a sua parte e o Senhor faz a dele. Que é o quê? Te revelar, às vezes, nós vemos, o que o Senhor faz? O Senhor direciona o nosso estudo, nos dá condição de ter um bom material. Às vezes nós buscamos a direção do Senhor, o Senhor tem tanta coisa para estudar e é comum que não dê para estudar tudo, né? Mas o Senhor me aponta o caminho que eu tenho que seguir, que eu tenho que traçar para conseguir aí o objetivo, né? Fez a prova, e aí, Luiz, para a gente já caminhar para, né, já caminhando para o encerramento dos nossos programas aqui, né? Pois é. Aqui tem uma palavra interessante, que é uma palavra que aparece lá no livro de Reis, né? Que é quando Eliseu via tudo aquilo que Elias fazia e ele ficava meio que extasiado com aquilo, né? E ele dizia, meu pai, né? Carros de Israel e seus cavaleiros. Era uma expressão assim de espanto, né? Dele, né? E foi a minha surpresa, assim, das 14 vagas lá, né, que eram 13, eu ver o meu nome lá em 16º lá. Assim, foi um negócio aí, que aí sim, aí valia a comemoração, foi a alegria. Pagou né? Pagou a pizza. Pagou a pizza. E assim,
fora das vagas, mas sabendo que estava muito perto, assim, Júlio. E foi interessante porque o Senhor, na semana da prova, o Senhor, na oração, véspera de prova. A prova era no domingo, e a gente tinha grupo de sessão geralmente na quinta. Então eu peço a oração lá e o Senhor mostrava que eu recebi a chave. A chave, ela tinha 5 segredos, né? Era para abrir a porta, eu introduzia a chave na porta, destravava a porta, mas a porta não se abria assim, naquele primeiro momento. Era uma porta muito grande, mas ela não se abria naquele primeiro momento ali. Havia um tempo para que aquela porta se abrisse. Foi exatamente essa a experiência, Júlio. Ficar em 16º para mim foi uma vitória muito grande, e quando eu olhava a diferença entre eu e as pessoas que estavam próximas de mim, era um negócio assim, parece corrida de Fórmula 1, né? Dos milésimos ali de diferença. Né? Então era 0,25 que separava um candidato do outro candidato. E essa foi a experiência da aprovação até aqui, né? Graças a Deus, certo. E assim, Luiz, aí teve situações que ocorreram depois da prova, né? Você conseguiu essa boa classificação, inclusive aí eu quero falar com os irmãos uma coisa. O concurso só acaba efetivamente para você quando você for nomeado, né, Luiz? Quando for a nomeação. Porque podem ocorrer coisas ainda após a prova escrita, né? Você fez a prova escrita, sua classificação saiu lá, mas ainda existem outras etapas, então você só pode parar de estudar quando for efetivamente nomeado. Aí, Luiz, para a gente, né, caminhar aqui também para o encerramento, depois da prova de escrita, o que foi que aconteceu ali? Conta para a gente aí, resumidamente, como é que foi a correção de discursiva, para a gente, né, terminar essa série de programas aqui. Bom, o que ocorre, Júlio? O grande desafio é o pós-prova. Então, eu entrei num dilema que muitos candidatos entram, que é entrar com recurso contra a redação para auferir uma nota melhor. A minha nota na redação já tinha sido uma nota razoável, a nota não era ruim, mas eu tinha a oportunidade de conseguir alguns pontos a mais. Alguns candidatos se enganam quando pensam que entrar com recurso fará com que, por vezes, o examinador resolva diminuir sua nota. Sempre existe esse medo. Pois né? Esse receio. Na prática, assim, quando a gente vai estudando e vai realizando as provas, a gente vê que isso não acontece. Na prática, não acontece. O máximo que acontece é você não oferir nada. Então, vai eu entrar com recurso, busquei uma direção do Senhor, consultei ao Senhor, né? Teve uma coisa interessante que aconteceu, foi o quê? Eu tinha consultado fazer a prova, não tinha? Eu pensei, consultei para fazer a prova, então tá valendo qualquer coisa aqui, recurso, o que valer para eu poder entrar, já está consultado lá atrás. Mas o Senhor mostrou para mim que era importante consultar também, como Davi consultava várias vezes, se era para entrar com recurso. E eu consultei, o Senhor permitiu, e fui eu entrar com recurso. O meu recurso, Júlio, resumindo a história, não resultou praticamente em mudança melhoria nenhuma para mim em termos de posicionamento. Mas, no momento que eu estive lá na ESAF, na época que era a escola de administração fazendária, que organizava o curso de formação, concurso, né? Para entrar com recurso, encontro eu lá um colega de trabalho da Secretaria de Educação, que foi a pessoa que me contou uma estratégia que ele tinha, né? Porque ele concorria para as vagas ali de portadores de necessidades especiais, e ele me contou a estratégia que ele tinha para que o candidato que estava como portador de necessidade especial na primeira posição entrasse na ampla concorrência e ele que estava na segunda posição assumisse a posição ali que era do primeiro. Aquilo ali iria tirar mais uma vaga da ampla concorrência. Que era sua. E o Senhor me permitiu ver essa situação exatamente para mostrar o seguinte, olha, você passou a porta, a chave está na porta, mas há um tempo para ela se abrir. Foi destravada, né? Já está ali, mas o momento de abrir é o Senhor que vai determinar, né? Glória a Deus. Amém. E o momento chegou, né, Luiz? Isso. Chegou, você depois, né, teve alguns percalços aí, mas conseguiu, né, o resultado final, conseguiu entrar na turma para fazer o curso de formação. E como é que foi fazer o curso de formação já na Controladoria Geral da União?
e efetivamente nomeado depois? Júlio, então, a experiência de passar até chegar ao curso de formação foi a porta. Demorou-se um pouquinho. Então, tudo acontece em 2012, meados de 2012, a prova, os primeiros resultados. A primeira turma que realiza o curso de formação, ela faz em outubro de 2012 e é nomeada em novembro. E eu fiquei acompanhando aquilo ali. Aquela ansiedade, queria estar lá também, queria estar nessa turma. Exatamente. Mas haviam duas coisas que me confortavam, Júlio. Uma delas é a igreja, o fato de estar na igreja, né? Mas todas as vezes que eu olhava para a lista de aprovados e comparava com as listas anteriores de onde eu estava, eu via que Deus tinha feito um milagre. Amém. E assim, eu fiz como Gideão, fiz a prova ali, né? Eu tirei a prova com o Senhor. Eu me inscrevi para o concurso do TSE e falei, bom, para o TSE, como eu tenho mirado no cargo de analista, eu tenho aqui uma quantidade de vagas, eram 12 vagas, muito parecido com a da CGU, que eram 13. E se eu fiquei na CGU em 16º, eu vou ficar no TSE. Muito bem colocado, claro. Quem pode o mais, pode o menos, vamos pensar assim, isso, né? Afinal de contas, né? Somos, né? A gente tem aquele momento, aqueles insights ali que somos inteligentes. Somos inteligentes. Só que a inteligência do homem é diferente da sabedoria de Deus, com né? certeza. Muito diferente. Imagina em que posição eu fiquei no TSE. No TSE. Foi primeiro. TSE, não. TSE. Eu fiquei 88º lugar. Que isso? 88º lugar. 88. Saiu lá de cima e depois foi... Exatamente. Olha só. Então, mais uma vez, o Senhor mostrou o seguinte, olha, serei eu que vou fazer, a obra eu que vou fazer. Então, entrar pelo Mar Vermelho, você marcha e eu vou abrir as águas. Né? Então, foi isso, o Senhor foi mostrando. Então, o período que o Senhor me deixou ali, aguardando a CGU entre 2012 e, de fato, 2014, quando veio a minha nomeação, foram 2 anos. Muito parecido com o período que José ficou lá na prisão, esquecido, né? Ninguém se lembrou dele em determinado... Rapaz, isso comigo também. Foi lembrou-se, 2 anos que eu lembrou-se o Senhor, né, de José, lembrou-se o Senhor de Noé, né, na arca, né? Então o Senhor, ele se lembra de nós, né? Em determinado momento, o Senhor, ele se lembra de nós. Então eu fiquei esse período, Júlio, continuei estudando, mas não da forma como eu estudava anteriormente, e o Senhor também, ele foi nos dirigindo no sentido de que aquele ali era o concurso. Já estava preparado. Aquilo ali era o que o Senhor tinha preparado. A experiência do TSE, ela foi uma experiência para mostrar, olha, o que eu separei para você foi, de fato, a Controladoria Geral da União. E chega 2014, assim, um bom tempo já havia passado. Então, eu comecei a ter algumas experiências para a entrada no curso de formação. Mas antes disso, assim, muita coisa aconteceu no percurso. Dentre elas, o corretor bonzinho e o corretor malzinho. Conta isso, essa foi interessante. O corretor bonzinho e o corretor malzinho foi muito interessante, porque eu ouvia aquela história e eu não acreditava. Ficava os alunos conversando nos fóruns de concurso naquela época, e eles falavam, não, gente, aconteceu sim. Teve um corretor, apenas 2 pessoas corrigiram as provas, todas as provas de todos os candidatos. Apenas 2 corretores corrigiram as redações. Um deles teve a mão pesada e tirou 20 pontos tranquilo dos candidatos. Todo mundo. E o outro teve a mão mais leve. Não. A minha prova caiu na mão do bonzinho. Do bonzinho. Então, qual foi a conclusão que eu tive? No primeiro momento eu não acreditei, mas depois eu fui olhar a diferença entre a pontuação dada por um e a pontuação dada por outro. A média da diferença de pontos era 23 pontos. Muita 23 coisa. Pontos. Muita coisa. Para uma prova de um concurso dessa envergadura, diria o seguinte, eu simplesmente não entraria se a minha prova tivesse caído na mão do outro corretor. Né? E quem colocou a minha prova na mão do corretor foi o Senhor. Bonzinho, né? O Senhor, né? É isso aí que o Senhor faz. Né? Foi exatamente isso que aconteceu, e reforçando que a diferença que havia entre eu e o outro colocado era de 0,25. 0,25. Então, isso aqui foi o diferencial, Júlio. Chega 2014, surgem então os rumores
de que um curso de formação iria acontecer em fevereiro. Então, eu precisava envidar esforços, buscar participar daquele curso de formação. Não era um direito meu, porque havia uma pessoa que estava na minha frente e a gente não, nós não tínhamos direito de participar daquele curso de formação, até porque não havia previsão de que fôssemos chamados. Na verdade, até essa previsão existia, mas o órgão usou de uma estratégia, Júlio, que talvez não seja muito conhecida dos nossos espectadores, que é a questão da nomeação. Então, quando um órgão do Executivo Federal especial, ele realiza um concurso, ele deixa um cadastro reserva, ele tem a liberdade de nomear até 50% das vagas que haviam sido previstas no edital anterior. Só que o edital da CGU era um edital com várias ramificações na carreira. Todos nós somos auditores federais de finanças e controle, mas um é tecnologia da informação, que é o meu caso, o outro é auditoria geral, o outro é na parte de engenharia. Então, há várias. Então, ele pode chamar até 50%. Então, o órgão, ele chama esses 50%, distribuindo entre as. O órgão resolveu não chamar os 50%, ele resolveu chamar 25%. E o órgão usou um argumento interessante, que foi o quê? Eu vou chamar 25%, mas não é uniforme, não. Qual o critério? Algumas carreiras eu vou chamar 25% e outras eu vou chamar apenas 10%. E a minha foi preterida. Então, eu que estava previsto a entrar, não entrei. Daí, foi um limão que nós fizemos uma limonada. Nós criamos uma tese, Júlio. Uma tese, olha só. Uma tese, mas eu vou fazer o seguinte, ó. No próximo programa, o Luiz vai contar pra gente como é que essa tese, o programa ficou um pouquinho maior, que tem muita coisa pra gente compartilhar. Então, a gente vai encerrar hoje aqui esse programa e vamos fazer o último programa, onde aí você vai contar como é que foi essa estratégia, o que aconteceu e efetivamente como está sendo o seu trabalho na CGU. Pode ser assim, Luiz? Ótimo. Então, tá certo. Ó, tem que acompanhar com a gente esse próximo programa, tá bom? Para que vocês possam saber aí. Eu tenho certeza que cada fase desse, cada momento desse, você pode se identificar com aquilo que você está nos estudos, tá bom? Tá certo, Luiz? Combinado. Então, até semana que vem, a gente vai voltar com o nosso programa Foco nos Concursos. A paz do Senhor.